Boa noite, irmãos. Então, hoje nós estaremos dando sequência ao capítulo 3 de Malaquias. Vou pedir então para o irmão Fernando estar fazendo a leitura. Malaquias, capítulo 3. Ok. E assim diz a palavra do Senhor. Irmão Fernando, só uma coisinha, é o último versículo do capítulo 2 também, tá? Então, o versículo 17. 17. E aí o capítulo 3. Portanto, o versículo 17, capítulo 2 de Malaquias, e então todo o capítulo 3. E assim diz o Senhor: Enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que vos enfadamos? Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus de juízo? Capítulo 3, não. Eis que eu vos envio o meu mensageiro que preparará caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão dos lavandeiros. Assentar-se-ão como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como o ouro e como a prata. Então o Senhor trará oferta em justiça. E a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. Chegar-me-eis a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu me tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis em que havemos de tornar. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis em que te roubamos, nos dízimos e nas ofertas. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, sim, toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois farei prova de mim nisto. E diz o Senhor dos Exércitos: se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, até que não haja lugar suficiente para a recolher-se. E por causa de vós repreenderei o devedor, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, e a vossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito, inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos. Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade são edificados, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temeram ao Senhor falaram frequentemente um ao outro, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial dito diante dele para os que temeram o Senhor e para os que se lembraram do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos. Naquele dia serão para mim joias, poupá-los-ei como o homem poupa seu filho que o serve. Então voltareis e vereis a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão Fernando. Esse capítulo, do capítulo 3 de Malaquias, sem dúvida alguma, é um dos capítulos mais citados em grande parte das igrejas dos nossos dias, principalmente o versículo 8, né? Versículo 8, versículo 9, versículo 10, né? Roubará o homem a Deus, né? Trazei os dízimos à casa do tesouro. Eu fiquei pensando sobre isso, e a maioria das igrejas bíblicas que fazem pregações, elas têm um intuito de pregar a Bíblia toda, né? E a gente tenta fazer estudos expositivos aqui, como a gente está fazendo. Já estudamos praticamente quase, né, o Novo Testamento todo. Estamos começando agora o Velho Testamento.
Eu tenho feito também a pregação expositiva ali do livro de Marcos, e ali a gente vai cobrindo capítulo por capítulo, versículo por versículo, e nosso intuito é conhecer toda a palavra de Deus. E quando eu disse que essa parte aqui, em algumas igrejas, ela é pregada todo culto. Eu já vi até esses versículos sendo pregados 2 ou 3 vezes no mesmo culto. Eles até de interromper o culto para poder levantar uma oferta e falar de dízimo, interrompe o culto de novo e é aquela coisa, né? Focando aqui em arrecadar, né? Em arrecadar. Então é um capítulo bem distorcido nos nossos dias. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre o que é o dízimo, sobre o que era o dízimo, todo o sistema por detrás, toda aquela teocracia que existia no Velho Testamento, como funcionam as coisas hoje em dia, né? O dízimo, no caso, se aplica para nós cristãos, então a gente vai contextualizar e tentar contextualizar todo esse texto aqui, tá? Então, continuando aqui no último versículo do capítulo 2, os sacerdotes maus aqui continuam aqui ainda retrucando Deus, né? Retrucando Deus, e aqueles estão, né, enfadando o Senhor, né? Então começamos aqui no último versículo do capítulo 2 com os sacerdotes no acúmulo do atrevimento, acusando o Senhor de favorecer os ímpios. Eles estavam dizendo que os que fazem o mal é desses que o Senhor se agrada. Olha que atrevimento. E eles ainda acusam Deus de não exercer o seu juízo, dizendo: onde está? Onde está o seu juízo? Aqui é um dos dilemas mais antigos para a doutrina cristã, que é o problema do mal. Existe um termo teológico que dá nome a esse tema, que chama teodiceia, que é o estudo do problema do mal e a sua origem. Se Deus é bom, por que existe o mal? Como pode existir o mal em um universo governado por um Deus justo, bom e todo-poderoso? E a Teodiceia procura responder essas perguntas, mas a questão ela vai muito mais além. Como um Deus justo, bom e todo-poderoso permite que o mal exista em um universo, né, no seu universo, e que os ímpios prosperem e pecam ali abertamente sem serem castigados. E porque ele permite que o justo também sofra nesse mundo, né? E eu confesso que todas essas perguntas não são perguntas fáceis. E esse era aqui justamente o motivo que estava causando revolta nos sacerdotes, ao ponto deles irem mais além, dizendo que Deus, né, que parece que Deus não se importa com o mal. Então, será que vale a pena então servi-lo? Era exatamente aqui o que estava acontecendo, né? Eles já estavam totalmente desanimados, né? Perdendo o interesse pelas coisas de Deus, cultuando Deus de uma forma errada, né? Justamente por isso, né? E a resposta do cristianismo é que o nosso Deus, meus queridos irmãos, independente dessas coisas, ele é bom. Ele é bom, ele é justo e ele é todo-poderoso, mas ele permite sim a existência do mal no mundo. E assim, ele permite porque tem o propósito de mostrar a sua soberania também ao castigar os ímpios, naquele dia que ele já preparou e igualmente, né, que vai mostrar também misericórdia a salvar aqueles que são seus neste mundo tenebroso. Então existe todo um propósito de Deus que nós devemos entender. Quando nós entendermos o propósito de Deus, as coisas ficam mais fáceis. O problema é que as pessoas elas veem a dificuldade no momento que está acontecendo. Eu passo tanta dificuldade nesse mundo, ai, aí eles começam a culpar Deus. Só que eles não estão visando lá na frente. Porque eu gosto muito de uma afirmação do Sproul, ele fala que ele leu a última página da Bíblia, né? E tudo vai dar certo, né? Tudo vai dar certo. Então, quando a gente conhece o propósito de Deus, a gente sabe que no mundo teremos aflições. Mas, né, nós conhecemos o plano completo de Deus e sabemos que por mais que nós passamos tribulações nesse mundo passageiro, nós estamos confiando no Senhor e clamamos: Maranata, Senhor Jesus, porque nós sabemos o que nos espera depois desse mundo passageiro, né? Então, o segredo da gente entender esse assunto do mal
É a gente conhecer quem é Deus, entender os seus propósitos e o que Ele está fazendo e confiar que tudo vai acontecer conforme Ele planejou, né? E os planos de Deus são planos bons para nós, né? Não são planos maus, né? Embora nem sempre nós possamos entender, né? Isso claramente, de uma coisa nós podemos, meus queridos irmãos, ter certeza, que haverá um dia que Deus julgará todo o mal, né? E não deixará nenhum ímpio passará ou escapará, e nenhum mal passará despercebido pelo Senhor dos Exércitos, né? Então, a nossa confiança está nesse Deus, né? E essa era uma questão, né? Uma questão bem antiga, né? E podemos ver isso, né? Até o exemplo de Salmo 73, que trata da prosperidade dos ímpios. O livro de Jó também ocupa desse mesmo assunto. Jó era um homem temente a Deus, mas ele perdeu tudo que tinha, até mesmo a sua saúde. O livro de Eclesiastes também trata desses questionamentos. E agora que nós vemos em Malaquias também, vemos que o povo daquela época estava colocando em xeque ali outra vez a justiça de Deus, questionando se de fato ele era justo em sua maneira ali de lidar com as pessoas, né? E nesse contexto aqui, os sacerdotes estavam enfadando Deus com as suas palavras asquerosas, questionando a justiça do Deus Santo, do Deus Altíssimo. E no hebraico, aqui, essa palavra enfadar significa irritar, né? Provocar, aborrecer, e assim, né, gerar cansaço, desânimo, né, enfado, né? Eles estavam enfadando o Senhor, né? Mas a resposta de Deus, ela foi uma resposta inesperada. E ele diz ao povo: vocês querem justiça? Querem que eu mostre a diferença entre o justo e o injusto? Então eu farei isso, né? Mas eu vou começar por vocês. Eu vou punir o ímpio, mas eu começarei com os ímpios que estão no meio de vocês. E aí Deus começa a dar o contra-ataque aqui. Eu vou fazer, né, a diferença vou diferenciar o justo e o ímpio, né? Mas não em relação aos que estão de fora. Antes eu farei essa diferença entre os que estão no meio de vocês, entre aqueles que são, né, ou que se dizem meus servos, né? E aqui nós nos lembramos das palavras de Pedro, em 1 Pedro 4,17, que disse, né, o juízo de Deus começa pela sua própria casa, né? Ou seja, então, Deus, ele começa o seu juízo primeiro dentro da sua casa. E no final do livro de Malaquias, nós veremos que Deus diz que também fará diferença entre o seu povo e os que não são o seu povo, né? Mas isso nós veremos mais adiante. O fato é que fica bem claro que Deus começa com o seu juízo, primeiramente, dentro da sua própria casa. Imagine, irmãos, se perguntássemos a Deus qual é a vantagem em servir o Senhor. Imagine ele nos respondendo: mostrarei qual é a vantagem em me servir, mas primeiro eu vou começar tratando do caso de vocês primeiro. Depois nós pensaremos nos outros lá fora. Imagine Deus respondendo isso para a gente, né? Às vezes a gente quer, né, culpar Deus, né? Ai, que injustiça, né? Ai, questionar Deus. Essa profecia, em linhas gerais, diz o seguinte: farei distinção no meio do meu povo entre aqueles que são meus e os que não são. Como que eu farei isso? Primeiro, eu enviarei um mensageiro que vai preparar o caminho, né? E em seguida, eu pessoalmente vou ao encontro de vocês, habitarei no meio de vocês e farei esta distinção. Eu mesmo, aquele que vocês tanto desejam, entrarei no meu templo e purificarei os sacerdotes, né? Para que me ofereçam um culto verdadeiro, né? Um culto verdadeiro, e me porei contra aqueles dentro de vocês que desobedecem a minha lei. Aqui Malaquias profetiza sobre a vinda do Senhor Jesus, precedida, né, por João Batista, o mensageiro. E isso que o profeta nos anuncia, né, é exatamente o que ele está respondendo pela todo o questionamento do povo.
né? A vinda do próprio Deus, né? Precedida por João Batista. Malaquias, né? O termo Malaquias em hebraico significa mensageiro, né? Mas a melhor maneira de lidarmos com a questão aqui, citada em Malaquias 3:1, refere-se à pessoa do próprio Malaquias, o qual estaria preparando o povo para a chegada de Deus. Mas a melhor maneira de lidarmos com a questão aqui é verificando, no caso, como o Novo Testamento interpreta esse ponto. E no Novo Testamento, nós vemos Mateus 3, Marcos 1 ali, Lucas 3, 4, interpreta-se como sendo uma referência a João Batista. Por isso que eu falo que é importante a gente sempre ver a Bíblia numa perspectiva ampla, né, com a harmonia dos textos, tanto Novo Testamento e Velho Testamento. Porque se, na época ali de Malaquias, eles talvez imaginassem que estaria falando de Malaquias, pelo significado de Malaquias ser o mensageiro. Mas nós tendo acesso ao Novo Testamento, nós entendemos que aqui é uma profecia messiânica, né, que estava se referindo ao Mestre, ao Senhor Jesus, né, precedido de João Batista. Deus diz: mandarei meu mensageiro diante de mim, e ele habitará no meio de vocês, mas primeiro enviarei outro, alguém que irá pregar o caminho, né? O emissário que Deus enviou para preparar a sua chegada no meio do povo foi exatamente João Batista. Essa promessa levou, no caso, 400 anos para se cumprir. Malaquias é o último, né, livro do Novo Testamento, do Velho Testamento, e 400 anos depois desses eventos apareceu João Batista no deserto, chamando ali o povo ao arrependimento, né? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, o reino do céu, o Todo-Poderoso está vindo. Então, prepare-se para a chegada dele, né? Agora observe que o texto diz aqui, né, em Malaquias de 1 a 3, de repente aqui, né? E de repente no hebraico, logo em seguida, o Senhor, a quem buscais, o mensageiro da aliança, a quem desejais, virá ao seu templo, está dizendo, né? Ele vem, diz o Senhor dos exércitos, mas quem suportará, né? Quem suportará aqui o dia da sua vinda? Quem permanecerá de pé quando ele vier, né? Quando ele aparecer? Pois ele será como o fogo do ouvires e como, né, o sabão ali do lavandeiro, e ele se assentará como refinador ali e purificador de prata, purificará os levitas e os refinará como ouro e como a prata, até que levem o Senhor ofertas, né, de justiça com justiça, né? Temos aqui a segunda parte, né, da profecia. Na primeira parte, Deus diz que vai mandar o mensageiro, e na segunda ele avisa que ele mesmo vai chegar. E quando ele chegar, né, o que ele fará? Ele se assentará como ouvires. Essa profissão antiga, o ouvires pegava, né, um bloco de ouro que sempre vinha estado ali, né, como fora extraído ali no caso de um garimpo. E aí eles acendiam um fogo ali para purificar, refinar, separando ali o ouro das impurezas. Então era esse aqui o sentido que Malaquias estava falando. Portanto, na profecia de Deus, né, está dizendo que quando chegar, né, ele vai fazer, né, fará com os sacerdotes esse mesmo trabalho do ouvires. Ele submeterá ali, né, os sacerdotes ao fogo da purificação, a fim de que o seu culto, né, sejam agradáveis, para que eles voltem a trazer como antes ofertas justas e aceitáveis, né? É importante a gente contextualizar isso aqui, meus queridos. Eu estava até falando, eu citei ontem a questão dos santos, né? A Bíblia refere em diversas partes no Novo Testamento, é um termo muito usado pelo apóstolo Paulo, chamar a gente de santos, né? Os santos das igrejas, né? E por que nós somos santos, né? Nós somos santos porque nós somos bonzinhos? Nós somos santos porque nós fazemos coisas boas? Não, meus irmãos. Nós somos santos porque a santidade de Jesus foi imputada em nós, porque a justiça dele é imputada em nós. Não é por nada que nós podemos fazer, mas pelo que Cristo fez por nós. E aqui também, irmãos, já Malaquias falando para o que iria acontecer, que o povo dele só iria prestar um culto agradável a ele, só seria santo,
né, quando Jesus viesse e pagasse o preço que nenhum homem jamais conseguiu pagar e que nenhum homem jamais conseguirá pagar. Então aqui, irmãos, é uma junção que a gente tem que ter. Velho Testamento, Novo Testamento. Tudo isso aqui só se cumpriu na pessoa do Senhor Jesus Cristo, né? Se cumpriu com a vinda de João Batista e depois com a vinda do próprio Mestre, do nosso maravilhoso Redentor, do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Quando o próprio Deus surgiu no meio do povo na pessoa do Mestre Jesus, né? Na cruz do Calvário, Jesus derramou seu sangue, que é muito mais poderoso que o fogo e a potassa para tirar as manchas do pecado do seu povo. O sangue do Filho de Deus purifica o sacerdócio, o templo e os adoradores, e é somente dessa maneira que Deus pode ter um culto que agrade. Irmãos, a gente pode ir no culto, cultuar a Deus, fazer um monte de coisa lá, ter a maior reverência do mundo, mas só vai subir com um cheiro agradável a Ele por causa de Cristo, porque Cristo nos purifica. Sem a purificação de Cristo, nem contato com Deus a gente teria, irmãos, nem relacionamento com Deus a gente teria. Então é muito importante a gente entender esse princípio. Deus aqui anuncia, por meio de Malaquias, que um novo tempo, uma nova era seria inaugurada, que as pessoas seriam purificadas, mas não mais pelo fogo ou pela potassa, pois essas coisas não poderiam tirar as manchas do coração do povo, mas pelo precioso sangue do seu Filho. Assim, o seu povo, a igreja purificada, iria então apresentar finalmente um culto agradável ao Senhor. A única forma, irmãos, de prestar um culto agradável a Deus. Nós passamos agora para a terceira parte da profecia. No versículo 5, quando Deus vier, não haverá apenas de purificar seu povo para que lhe renda um culto verdadeiro, mas será testemunha veloz, aquele que haverá de condenar também os ímpios que estão no meio do seu povo. Mas quem são eles, afinal? São os que praticam, aqui fala, né? Feitiçaria, os adúlteros, os mentirosos, os que juram falsamente, os que defraudam o salário do trabalhador, né? Os desonestos, e os que oprimem aqui o direito da viúva e dos órfãos, né? Os que torcem o direito do estrangeiro, né? E os que não temem a Deus. Está falando aqui exatamente do povo, né? De dentro, né? De dentro, o próprio povo de Deus que estavam cometendo essas coisas. Então Deus anuncia a vinda maravilhosa do nosso Redentor, do nosso maravilhoso Senhor Jesus, mas ao mesmo tempo não deixará o ímpio por impune, mas ele vai também ser uma testemunha veloz, né? E vai julgar esses malfeitores, esses sacerdotes maus e o povo que estavam praticando toda sorte de iniquidade aqui. Meus queridos, aqui a partir do versículo 6, né, que diz que, porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Né? Interessante aqui, ele não muda, irmãos. Por isso que eu sempre falo, não tem jeitinho com Deus. Né? Não tem jeitinho. Tem gente, Deus vai mudar de opinião, Deus vai mudar quem ele é, vai mudar o jeito dele, não tem isso não. Quem muda é a gente. Quem quer acrescentar um monte de coisa nas coisas de Deus ou tenta fazer é o homem. Mas Deus não muda não, ele é desse jeito aqui. Né? Ele recebe, igual eu falei, ele recebe e dá o seu amor maravilhoso, né, aos que o amam e os que o seguem, mas ele exerce juízo aos que não se arrependem. Ele não vai mudar, isso é algo que não muda. O Senhor, não mudou, né? Isso aqui, na verdade, é algo sério que o Senhor está falando, né? Que deveria trazer grande temor ao povo, né? E dos versículos 7 em diante, né, nós começamos a ver aqui que a gente entra acerca do roubo aqui, dos dízimos, né, da oferta. Então eu vou concentrar bem aqui, na verdade, falando um pouquinho do que estava acontecendo aqui, né? Aqui ele fala que nos dias dos vossos pais, vós, né, desviastes dos meus estatutos, né, se tornaram para vós outros, diz o Senhor, dizeis, onde nós havemos de tornar, né? E aí Deus entra no assunto aqui, roubará o homem a Deus, todavia roubais-me, né, dizendo, em que roubamos nos dízimos e nas ofertas. E aqui Deus fala, né, com maldição, sois amaldiçoados porque mim roubais, vós, ó nação toda. Aqui não era só os sacerdotes.
Aqui existe um contexto também onde o povo também estava já não levando mais o dízimo, a oferta, e aí o templo estava sendo levado de qualquer jeito, o culto já era de qualquer jeito, e estava aquela situação toda, todo mundo desanimado, né? E levando as coisas de Deus de qualquer jeito. A gente vai entrar em Ageu depois também, depois de Malaquias eu quero falar sobre Ageu, e esse era o contexto ali depois da construção que eles queriam, né? Deus tinha mandado a reconstrução do templo e eles não tinham tempo para Deus, não, para construir o templo, não. Eles estavam começando a construir coisas, casas boas, né? Começando já a seguir a vida deles, né? E procurar a prosperidade deles. E Deus fala: "Eles esqueceram da minha casa." Né? E eles não queriam saber, não, Senhor, deixa para depois, né? Eles não falaram, é engraçado que eles não falaram que não iriam fazer. Eles iriam. Mas eles falaram, não é a hora ainda, Senhor. Né? Agora é a hora da gente prosperar aqui, da gente fazer as nossas coisas, construir nossas casas bonitinhas aqui, tudo, e deixa as coisas de Deus para lá. Né? E aqui a gente vê que o contexto era de total desânimo. O povo já não queria mais fazer as coisas de Deus e estavam transgredindo muitas coisas de Deus e a oferta e o dízimo para a manutenção do templo. Notem bem aqui, versículo mais usado por grande parte das igrejas evangélicas, versículo 10, trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Aqui um versículo chave, e uma palavra muito chave aqui, casa do tesouro. O que é a casa do tesouro, irmãos? Templo. O que acontecia naquela época? Existia um sistema que é chamado de teocracia, né? Era uma teocracia onde Deus reinava, né? Tinha reis, mas Deus soberano, era uma teocracia que eles tinham a lei de Deus como princípio, né? E a nação de Israel era governada dessa forma, através de uma teocracia, onde existiam 12 tribos, 11 tribos trabalhavam, e essas 11 tribos trabalhavam e levavam os mantimentos para a casa do Senhor. O que era o dízimo, irmãos? Era dinheiro? Não. Era carne, mantimentos, ervas, e isso era o dízimo, né? Para ter os sacrifícios na casa do Senhor, para ter o mantimento nas casas do Senhor, na casa do Senhor, para sustentar os levitas, né? Os sacerdotes. E tinha ofertas também. Ofertas, sim, era dinheiro, onde eles davam ofertas ali para ofertar para a manutenção do templo e para que as coisas de Deus fluíssem ali, né? Os propósitos ali que tinha no templo e os propósitos de Deus, né? E eles não estavam fazendo mais isso. Mas, irmãos, primeiro detalhe que eu quero falar isso, quero dizer aqui é um contexto. Aqui eles viviam na lei, aqui eles viviam no sistema de teocracia, era uma nação de Israel. Se a gente aplicar essas coisas para os dias de hoje, nós veremos que o próprio judeu não dá o dízimo mais. Por que o judeu não dá o dízimo nos dias de hoje? Porque não tem mais a casa do tesouro. Não existe mais o templo, não existe mais esse sistema de teocracia, 12 tribos ali, não existe mais essas coisas, irmãos. Então, até o judeu hoje não dá dízimo. E se a gente for aplicar para os nossos dias, todas essas coisas, cerimonial, templo, que eles faziam, que eles levavam para o templo, para a manutenção do templo, foi destruído. E o próprio Senhor Jesus disse que não sobraria pedra sobre pedra, né? Ou seja, não tem mais templo. O templo, o que é o templo hoje, irmãos? Somos nós. Então, vamos dar o dízimo e oferta para sustentar o templo nós. Não faz sentido, irmãos. O dízimo não fez parte do cristianismo por 600 anos. A igreja primitiva não tinha essa prática. Foi 600 anos sem a prática do dízimo. Foi adotada, readotada, né, como, né, pela igreja católica. Então, se vocês me perguntarem o dízimo como regra, como lei para o cristão, ele tem que ser assim? Não. A Bíblia diz que nós não deveremos voltar para a circuncisão, para essas coisas. E Paulo diz que todas essas coisas eram sombra do que viriam. De forma que a gente não tem que voltar para essas coisas. Como funcionam as coisas no Novo Testamento? Né? Nós vemos ali, no culto, tem o quê? A arrecadação de ofertas. Paulo fala isso em Coríntios capítulo 16, já logo no início. No primeiro dia, ali no culto, trazer as ofertas. Né? Então, são ofertas. Como que é feita as ofertas? De acordo com o seu coração e sua condição. Né? De acordo com 2 Coríntios, capítulo 8 e 9, ele também fala disso. De acordo com o coração de cada um. Né? E o capítulo 16, de acordo com a condição de cada um. E aí, então a gente tem que ficar manipulando as pessoas a fazer isso? Não. Tem que colocar o nomezinho ali para saber quanto a pessoa ganha, para ficar, né, forçando a barra? Não. É uma coisa pessoal de cada um, irmãos. Cada um tem que dar. Eu sempre falo, tem muitas pessoas que pregam dízimo, né, para sustentar instituições, né, e eu falo com sinceridade. Eu acredito que todo pregador sincero tem que reconhecer
que isso não faz parte do cristianismo, né? Que não deve ser obrigatório. Eu já vi até o Augusto Nicodemos falando que na igreja presbiteriana, que é uma igreja que eu gosto, né, bastante, é, eles têm o dízimo, mas não como uma obrigação, como só algo simbólico. Aí você pergunta para mim, isso é correto? Eu particularmente não faria assim, porque eu entendo os dois princípios neotestamentários para se ofertar, de acordo com o coração de cada um e a condição de cada um. Quem determina isso? A própria pessoa. Então a pessoa tem que ter autonomia para fazer isso. Eu não tenho que estipular um valor para a pessoa fazer. Mas aí a pessoa fala, mas só uma referência, né? Não sendo obrigatório, eu não vou falar que é errado também, né? Pessoa, eles fazem isso, né? Mas eu não acho que é a forma bíblica de se fazer. A forma bíblica de se fazer ofertas voluntárias de acordo com o seu coração e a sua condição. E a pessoa que não tem condição, ela deve ser ajudada pela igreja. A pessoa que não tem condição deve procurar a igreja, os líderes da igreja, o pastor, e a igreja tem que ajudar a pessoa necessitada. Isso é a forma neotestamentária que eu entendo. E também a Bíblia fala também de ajudar as viúvas desamparadas também, né? Existia hoje, apesar que tem viúvas ganham pensão, tudo mudou um pouco o contexto daquela época, né? As viúvas não tinham isso e quem ajudava ela era a própria igreja, né? Tem até aquele versículo de Timóteo que fala que o pastor ele é digno de duplos honorários, né? A grande parte dos pastores que eu já vi pregando sobre isso é falando que o pastor tem que ganhar muito bem, porque o pastor é o homem de Deus, o pastor é o ungido de Deus, não tem nada disso não. O duplo honorário ali era o dobro do honorário que a viúva recebia da igreja. Ou seja, se a viúva recebia uma ajuda de um salário, o pastor recebia 2 salários. Vocês conseguem entender isso? É exatamente isso que o texto está dizendo. Não é nada disso que o pastor tem que ser ricão, que tem que ostentar, tem nada disso, irmão. Na verdade, eu vejo que todos os apóstolos incentivaram ao ministro, né, ao pastor, a ter uma vida humilde e simples, né, sem ostentação, né? Então, a gente tem que olhar para a Bíblia, né, para a Bíblia. Casa do tesouro, não existe mais, irmãos. Né? Não sobraria pedra sobre pedra. Ah, mas e aí essa questão que eles falam aqui também? Roubará o homem aqui, com maldição sereis amaldiçoado, né? E o devorador aqui, né? No versículo 11, por causa de, né? Por vossa causa repreenderei o devorador. E aí eles usam, se você não dá o dízimo, o devorador vai te devorar. E eles falam que o devorador é o demônio, é Satanás em pessoa. E aí as pessoas ficam com medo, e elas dão dízimo, né? Elas estão com medo dos demônios ficar perturbando elas, né? Tem nada disso, irmãos. Se você for olhar aqui o devorador, é só você dar uma boa lidinha no livro de Joel, no Velho Testamento, que você vai ver que os devoradores que Deus permitiu aqui, que punindo eles, que devorasse a plantação porque eles não estavam dando dízimo, né, que eram as plantações, eram os gafanhotos que comiam. Essa era a peste, o devorador, que Deus permitiu e amaldiçoou eles. Tem nada de demônio, não, que o demônio vai te perturbar se você não vai dar o dízimo. Irmão, isso aí quem prega são falsos profetas que querem arrancar dinheiro de vocês. Eu vi, irmãos, inclusive, hoje cedo, estava vendo nas redes sociais, um vídeo de um pastor, eu não conheço esse pastor também, ele estava dando uma entrevista para um podcast, né? E aí eu sei que o nome dele era Fábio, era pastor Fábio, mas nunca vi ele, não conheço ele também. E aí esse pastor Fábio falando de a igreja arrecada muito dinheiro, não sei o que lá, e ele dava aula num seminário, não sei nem que seminário que é esse, e ele falando para a pessoa que a igreja arrecada muito dinheiro, né? E ele fala assim, ó, eu mesmo nunca preguei sobre dízimo. Eu dízimo e oferta, eu não faço. Quem fazia era as pessoas da igreja, os diáconos que eu ensinava a fazer. E aí ele fala que ele ensinou isso até no seminário. E como fazer para arrancar o dinheiro do povo? Com a pregação da oferta de Isaac, né? De Abraão ali, né? Sacrificar o seu Isaac. Deus está pedindo o seu Isaac. E eles faziam tudo aquilo baseado nisso. Peraí, ó, Abraão estava disposto a dar o seu próprio filho. E você? O que você está disposto a dar? E ali, eu achei interessante que o comentarista falou, mas peraí, que as pessoas que estão ali são a maioria pobres. E o cara estava dando risada, o pastor. E eu falei, não, aí ele tentou mudar de ideia, não, mas eu até falei para eles, não usa essa prega. Mas peraí, ele está ensinando a fazer isso e falando para não usar aquilo? Aí, dando risada, eu falei assim, o povo é terrível, né? São pessoas pobres ali mesmo, eles estão abusando dessas pessoas, eles estão arrancando couro, né? Irmãos, eu achei interessante, ontem eu estava conversando com uns irmãos, e um irmão veio me falar que ele tentou ensinar um princípio para uma pessoa conhecida, bíblica, e mostrou na Bíblia. Só que as pessoas, quando são confrontadas com a Bíblia,
elas não querem saber. E a pessoa parece que foi falar com a pastora lá da igreja, a pastora fala, não, é aquela história a Bíblia é machista, o apóstolo Paulo é machista, e eles vêm contra a Bíblia, eles confiam na pastora, no pastor, na pessoa, no líder, mas não confiam na Bíblia, né? E isso é uma coisa triste, porque você vê falsos profetas arrancando o couro do pessoal. E é exatamente o que Paulo fala na sua segunda carta aos Coríntios, que ali os falsos, a gente estudou sobre isso, os falsos apóstolos estavam ali esbofeteando na cara o povo, e eles gostavam disso. Vocês gostam, Paulo está falando, quem esbofeteia a cara de vocês. E eu vejo isso que acontece, irmãos, a gente mostra a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz isso. E o povo, não, meu líder está certo. E o cara está arrancando o couro do povo. Né? Você tem que dar o dia, senão o demônio vai te devorar. E a pessoa tremendo lá, meu líder, meu ungido, e você vai falar que aquilo é errado, o povo volta contra você. Irmãos, e aí é o que Paulo está falando, eles estão sendo esbofeteados na cara, mas eles gostam daquilo. Eles gostam, eles querem aquilo, eles não conseguem sair daquilo, né? E é triste isso, meus irmãos. É triste que as pessoas era só abrir a Bíblia. É só abrir a Bíblia e começar a ver. Se as pessoas se voltassem para o Evangelho, irmãos, elas não passariam por todas essas coisas, né? E é muito triste a gente ver. Por isso que eu sempre falo, meus queridos irmãos, nós devemos crer na Bíblia e somente na Bíblia, né? A questão do dízimo aqui é muito clara, irmãos. Para mim, né, é uma teocracia aqui, uma coisa do judaísmo, coisas que eles faziam, sacrifícios, manutenção do templo, não existe essas coisas. O cristão, ele é livre em Cristo Jesus para ofertar na casa do Senhor de acordo com o seu coração e de acordo com a sua condição. Ah, mas tem pessoas, você é contra o dízimo? Eu não sou contra nada, irmãos. Você quer dar o dízimo, dá o dízimo. Você quer dar o que você quiser. A única coisa que eu falo, faça o que está no seu coração. Eu não sou contra nada, irmãos. Eu só não quero colocar um legalismo em cima de vocês que não existe. Porque isso eu não posso fazer. Porque se eu fizer isso, eu vou prestar conta. Então eu não posso fazer isso. E aqui continuando, né, nos versículos 12 em diante ali, né, no versículo 13, que Deus começa a falar que não é em vão seguir a Deus, né, que existe uma diferença entre o justo e o perverso. Existe uma diferença. Vale a pena nós seguirmos a Deus, né? Versículo 13, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti, eles ainda questionando, vós dizeis inútil é servir a Deus, que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos, em andar de luto diante o Senhor dos exércitos, né? Eles estavam questionando o que vale seguir a Deus, mas vale a pena, e Deus dá a resposta para ele. Ora, pois, nós reputamos por felizes os soberbos também, os que cometem impiedade prosperam, sim, eles temiam o Senhor e escaparam. Então, os que temiam o Senhor falavam uns aos outros, o Senhor atenta e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para os que o temem o Senhor e para os que lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro. Olha que coisa linda, irmãos. Os que se mantêm firmes no caminho do Senhor, os que não se dobram a falsos ensinos, mas se mantêm firmes na palavra do Senhor, né? Serão para mim particular tesouro. É isso que nós somos. Por mais que você passe tribulação, provação, as coisas podem às vezes não dar certo, mas você é um particular tesouro para o Senhor. E naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos, é o que eu falei no início. As pessoas não devem olhar para a situação agora, nós devemos olhar para a situação pós. O que virá acontecer naquele dia, que preparei para vós, né? Diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-lo-eis como um homem poupa o seu filho que o serve. Aqui Deus chama de como se nós somos filhos dele, um tesouro particular, né? Então verei outra vez a diferença entre o justo e o perverso. Existe uma diferença, irmãos. Existe uma diferença entre o justo e o perverso. E Deus, naquele dia, deixará claro entre o que serve Deus e o que não serve Deus. Em outras palavras, Deus está dizendo aqui: vale a pena me seguir, porque quem me segue, guarda os meus preceitos, é um tesouro particular meu, são os meus filhos. E naquele dia, né, isso será mostrado, revelado. E a nossa esperança, meus irmãos, por isso que a nossa esperança nunca deve estar nesse mundo passageiro, mas a nossa esperança está no mundo por vir, no dia que nós passaremos a nossa eternidade com o nosso maravilhoso Senhor
Jesus Cristo. E a Ele toda a honra, toda a glória. E eu termino, né, esse estudo dizendo: Maranata, Senhor Jesus. Essa é a esperança de todo cristão. Maranata, venha, Senhor Jesus, nos leve desse mundo passageiro, esse mundo terrível. E um dia, né, essa é a nossa esperança. Nós estaremos com o nosso maravilhoso Senhor pela eternidade. Amém, meus queridos? Eu encerro aqui agora. E aí vou pedir para a Valquíria terminar e a gente pode tirar dúvidas.